Amém. Os irmãos podem tomar os assentos. Pastor Ciro está viajando, Tiago está junto com ele, e nós ficamos incumbidos hoje de continuarmos com o estudo sobre a sã doutrina. Só recapitulando, na aula passada, na última aula que nós tivemos, nós vimos que o autor do livro cita a sã doutrina como um mapa, né? Ele diz que é como um mapa, e mapa serve a um propósito bastante prático, ajuda-nos a chegar aonde desejamos, aonde nós desejamos ir. Aliás, com um bom mapa e senso de direção, você simplesmente nunca se perderá. E ele chega a citar que a sã doutrina é como um mapa para a nossa vida aqui na Terra e para a vida vindoura. Nós já ouvimos várias aplicações com relação a isso. Nós ouvimos que a sã doutrina é como se fosse uma bula de remédio, como se fosse um manual de instrução. O pastor João Paulo pregou um tempo atrás, e ele citou como se fosse um manual de instrução do primeiro serviço que ele teve. Quem participou com a gente desse culto, eu guardei a mensagem para mim. E ele precisava ler aquele manual e seguir a regra certinha dos parafusos, tudo, senão não conseguia montar os guarda-roupa e os móveis ali naquele lugar que ele trabalhava. Então, nós vimos aqui, é um manual de instrução e é uma bússola de viajante. Quem está na sala de doutrina vai aprender que é uma bússola para os viajantes. Mas tudo leva a uma conclusão. Não basta nós sabermos, temos que usar como instrumento de prática. Não basta nós sabermos que a bula do remédio serve para tal coisa, a gente lê tudo ali. Eu não sei quem tem hábito de ler, a minha nora tem um hábito de ler bulas de remédio, só que tem um porém. Você pode ler a bula, você pode olhar para que serve, você vai aprender sobre o medicamento, mas se você não tomar o medicamento, não vai fazer efeito nenhum. Você pode pegar o mapa e pode observar o mapa, mas se você não seguir as regras do mapa, você não vai chegar aonde você precisa, e nem o manual de instrução. Se você não seguir o manual de instrução, naturalmente você vai ter uma obra mal, uma obra ruim, e de qualidade ruim. Assim a sã doutrina também. Não basta você ler, não basta você decorar, você tem que colocar em prática na sua vida. Se não colocar em prática, você vai simplesmente aprender e vai ficar cobrando de outras pessoas, mas não vai chegar a lugar nenhum. Paulo chega a citar em Gálatas, se eu não me engano, Gálatas 6:3, ele fala: aquele que pensa ser algo não sendo, engana-se a si mesmo. Eu, como sou apaixonado por frases, uma das frases que mais me serve é aquela uma que diz assim, que a maior mentira que você conta é para si mesmo. É para si mesmo. Talvez você imagine ser algo, não é. Só aprendeu, mas não pratica. Então, nós temos que tomar muito cuidado com isso. A sã doutrina segue todas essas regras, porém você tem que praticar. Ela não é somente para decorar, mas é para praticar. A sã doutrina existe para a vida. Como para a vida? Uma vida cristã, ela tem que ter instrução. A gente tem que aprender e praticar essas coisas. Ninguém nasce andando, né? Tem que alguém pegar ali, dar um jeitinho, vai ensinando passo a passo, e daqui a pouco já está correndo e já está até depois ensinando outras pessoas a andar e a correr. Mas é assim que começa a nossa vida. A sã doutrina, ela serve para a vida. Nas Escrituras, Deus nos fala acerca de quem Ele é, quem somos e onde viemos, e o que há de errado com este mundo, como Deus irá consertá-lo e muito mais. Se a nossa intenção é ter uma vida que agrade a Deus, essas são as questões que mais precisamos. As Escrituras não abrangem tudo, pois há muitas coisas verdadeiras que elas não dizem. As Escrituras, contudo, suficiente em suas palavras. Deus nos diz que precisamos saber para ser salvo e ter uma vida agradável a Ele. A nossa vida deve ser agradável a Deus e não
de aparência a outras pessoas. O que Deus transmite na sã doutrina é justamente para que nós o agrademos, para que nós pratiquemos, e isso daí vai trazer crescimento para nós. E a sã doutrina é justamente para que nós tenhamos uma vida sã, né, uma vida saudável. A sã doutrina, ela serve para isso, e se Paulo chega a citar várias vezes, ela nos traz crescimento como igreja. Eu peço desculpa aos irmãos, que às vezes eu fico meio nervoso, que eu já pratiquei tanto em casa e ainda continuo nervoso. Nós vamos ver uma passagem aqui, que ela usa como instrumentos de prática, em Tito 2, de 1 a 10. Tito 2, de 1 a 10, serve para crescimento. Tito 2, de 1 a 10. Diz assim, ó, tu, porém, fala o que convém a sã doutrina. Os velhos sejam sóbrios, graves, prudentes, sãos na fé, no amor e na paciência. As mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu viver, como convém às santas, não caluniadoras, não dada a muitos vinhos, mestres no bem, para que ensine as mulheres novas a serem prudentes e amarem seus maridos e amarem seus filhos, a serem moderadas, castas, boas donas de casa, sujeitas a seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Exorta semelhantemente jovens a que sejam moderados em tudo. Te dá, por exemplo, de boas obras na doutrina. Mostra incorrupção, gravidade e sinceridade. Linguagem sã e repreensível para os adversários, para que os adversários se envergonhem, não tendo nenhum mal que dizer de nós. Exorta os servos a que se sujeitem aos seus senhores, e em tudo agradem, não contradizendo, não defraudando, antes mostrando toda boa lealdade, para que em tudo sejam ornamento da doutrina de Deus, nosso Salvador. Então, se você for olhar essas instruções de Paulo a Tito aqui, você vai ver que ele dá instruções de como você agir na sua casa. Se bem que hoje em dia, dizem que principalmente as mulheres, quando vai conversar com as jovens, aprendem muito. O mundo está se transformando, mudando. Porém, a palavra de Deus não muda. E se a gente parar para ouvir as pessoas mais velhas, e as pessoas mais velhas tiverem em si a responsabilidade de ensinar aos mais novos, tem muita coisa a ser ensinada. Os jovens estão simplesmente atropelando as coisas. Em casa a gente tem um hábito de falar sempre com a Bíblia na mão. Quando você vai aconselhar alguém, vai falar com a Bíblia na mão, mas não foge de que as pessoas não ouçam o que você fale. Mas sempre eles voltam e falam, olha, devia ter te ouvido. A tua obrigação é falar e não exigir que as pessoas façam o que você quer, né? Você fala da sã doutrina e ensina, mas não obriga que ninguém faça. Tem que ser por vontade própria e a pessoa tem que crescer isso dentro de si, não adianta ninguém ficar forçando. Eu conheço pessoas aqui de testemunho, que a gente segue de muitos, os que eu conto muita história, mas eu vi pessoas sendo ensinadas, sendo arrastadas para ir para a igreja quando era criança. Eu sei de ver na porta da minha casa, mães levando o filho arrastado. Uma das pessoas que a mãe levava e obrigava a estar com ela na igreja, participava de culto, eu acredito que saiba mais de Bíblia do que eu mesmo, mas hoje é um dos maiores traficantes que eu conheço do Planalto. Então, não vai conseguir você obrigar as pessoas a fazer aquilo, mas você tem uma obrigação. A tua obrigação é ensinar. O que vai acontecer com a pessoa, não importa, não é obra sua, é obra do Espírito. Você só vai falar essa doutrina. E quando Paulo está relatando isso daqui, ele chega a falar sobre isso e essas instruções dentro de casa, aos jovens, que os jovens pratiquem isso, né? Principalmente jovens nos dias de hoje, que está muito aberto.
Eu estou com uma neta dentro de casa com 13 anos, grávida. E todo mundo quer falar de uma coisa, mas ninguém quer falar que a culpa é do pai e da mãe. Porque se tivesse instruído, se tivesse segurado, talvez tivesse evitado que aquilo lá aconteça. Agora não adianta chorar. Falando da gente, nós temos problemas e nós não vamos também desprezar. Nós estamos orando junto e estamos caçando o melhor caminho. Porém, as coisas já estão nesse ponto. E daí para frente agora é tentar corrigir para que não erre mais, mas quem é que sabe? Se o pai e a mãe não instruir, então essa é a obrigação de pai e de mãe. Tem que se preocupar, tem que chamar em casa, tem que conversar. O que aparta muito família é falta de diálogo. Tem que ter diálogo, tem que instruir desde pequeno, senão se perde tudo. A preocupação de Paulo era justamente essa. Quando Paulo está instruindo a Timóteo, ele fala, mas tu fala do que convém a essa doutrina. Por quê? Porque Paulo, ele aprendeu as coisas que deviam ser certas. E a preocupação de Paulo era transmitir aos discípulos dele, e ele pegou Timóteo e Tito como se fossem filhos dele na fé, e falou, olha, vocês precisam fazer isso. E precisa que você chame pessoas idôneas, pessoas de responsabilidade na igreja, passe isso, para que essas pessoas passem para outros, e esses outros passem para outros, porque a palavra de Deus e a doutrina de Deus, ela é uma corrente, e essa corrente tem que ser passada de um para o outro. Aquilo que te faz bem, você transmite. Eu peguei a mensagem, o Caio, o estudo do Caio na última aula, e eu aproveitei, viu, Caio, já preguei para o meu irmão, e meu irmão já começou a pensar diferente. Falei para ele sobre isso daí, sobre o que ele precisava ser salvo. Então é isso. Nós precisamos fazer isso. Às vezes parece que as coisas é tão simples, mas o alfabeto, ele é simples para quem sabe ler e escrever. E nós não temos, assim como quem diz, nós não conseguimos acreditar que existem pessoas analfabetas no mundo ainda. Mas existe. Quando você aprende a escrever, para você fica tudo fácil. Você fala, não, é impossível que não tenha ninguém. Gente, ainda tem pessoas que não conhecem a Deus. Ainda tem muita gente sofrendo dentro das igrejas porque ainda não conhecem a Deus. É preciso que a gente proclame essa doutrina, assim como Paulo tinha essa preocupação. Ensina, por quê? Porque os tempos virão em que não suportarão a sã doutrina. O autor do livro chega a citar isso daqui. Por que eu estou dizendo daqui para os irmãos? Eu já encontrei pessoas daqui de dentro que tiveram aula de doutrina com o pastor Ciro, conversaram com a gente, frequentou a casa da gente, bateu papo, participou de culto, fez profissão de fé aqui na frente, e hoje, quando vai na minha casa, um dia desse, um foi lá, mesmo não vou citar nome para não ficar chato, e falou assim para mim, olha, eu não estou conseguindo um trabalho. Eu falei, por quê? Ele falou, porque na religião que eu estou agora, na denominação, não pode trabalhar no sábado, e ninguém está me aceitando, e eu tenho que seguir o que a minha mulher quer, né? Eu falei assim, cara, mas você não aprendeu com a gente lá, que daí não tem nada... Você está entendendo? Não faz diferença, você fala, mas a pessoa não aprendeu, mas nós temos que estar falando. E assim, muitos outros que estão aí preferem aquelas coceirinhas que dão no ouvido, sim, eu quero uma coisa diferente. Nós temos uma obrigação de falar dessa doutrina, mas não exigir que os outros pratiquem. E uma dessas pessoas, eu tive a oportunidade de falar, falou, mas o que a Bíblia diz sobre isso daí, sobre o sábado? E você vai ficar dependendo, não onde você vai arrumar o teu salário. O sábado vai fazer a diferença para a tua vida, ou ensinamento, ou Cristo. Tem muitas coisas que, infelizmente, a gente não pode ficar martelando nas pessoas. É perigoso até perder, mas perder quem está perdido, você tem que ser luz. O autor do livro diz que a palavra de Deus, ela é luz para o meu caminho, né? Lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho. Mas se a luz não estiver acesa, vai clarear o quê? Vai continuar no escuro e vai seguir o que Jesus falou, um cego querendo conduzir outro cego. E aí vai ficar bem pior. Quando Paulo está falando sobre isso, ele está falando sobre o crescimento de igreja. A igreja precisa crescer, não em números. Quando eu cheguei nessa igreja há 20 anos atrás, as pessoas não cabiam aqui dentro. Quem for daquele tempo lembra disso. Não cabia aqui o culto, que era um culto diferente, era um culto cheio de gente.
colocava cadeira em todos os lugares aqui. Eu lembro que no dia da minha conversão não cabia gente nem ali naquela área, do tanto de gente que tinha aqui dentro. Mas só que tinha um pessoal que saía pulando aí no meio de vocês, aí com o microfone na mão, cantando, fazendo acrobacia, uns negócios, não tinha nada que trazia crescimento. As mulheres vinham aqui na frente, quando não podia erguer a mão para louvar, que se erguesse a mão para louvar, ninguém sabia se estava prestando atenção no louvor ou nas roupas das mulheres. Eu sei que é chato a gente falar sobre isso. Às vezes os homens não vinham compromissados, às vezes tinha gente que marcava encontro na porta da igreja e falava que estava no culto. Tinha muitas coisas que aconteciam que a gente viu nesses 20 anos. Mas a nossa igreja cresceu, e cresceu o Espírito, e eu louvo a Deus por isso. Por quê? Porque mudou. Tem que ensinar, às vezes é chato, tá falando sobre determinados assuntos, mas é necessário. Não importa, eu ouvia falar isso daqui no início da minha conversão, eu falava assim, eu não me preocupo, eu ouvi o Marcelo falar muito isso, não se preocupe em ter multidões de gente, mas se preocupe em ter Espírito de Deus aqui. Falar de Deus, eu quero que saiam 10 pessoas daqui, ou 5, mas que falem com convicção de que Deus fez, de que Deus faz, e do que Deus pode. Você entendeu? E do que agrada a Deus. Do que agrada a Deus. E não o meu modo, do modo que eu vivo. A gente tem que parar para pensar nisso. Quando eu fico estudando isso daqui, eu fico imaginando, Paulo naquele tempo, ele era um perseguidor, não era? Talvez seja um dos que mais pregaram as doutrinas de Cristo. De todos esses outros, todos os outros pregaram, mas Paulo, ele era categórico que ele tinha que ser dessa forma. E ele ficava cobrando. E quando ele estava ensinando, era justamente por causa disso, porque ele sabia que tinha pessoas ali, que iam influenciar, que iam levar outras pessoas. Ele falou assim, vão ser levados por coisinhas. Ele fala assim, olha, venha ter comigo, porque muitos me deixaram, Emineu e Fileto foram para tal lugar, e me deixaram aqui sentindo, levado pelas concupiscências do mundo. Tem muita gente levada por isso. Você vai falar, vai contar, vai insistir, e as pessoas vão ser levadas, porque simplesmente eles vão ao lado do que agrada. Tem uma irmã minha que já rodou por 200 igrejas. A última igreja que ela veio me falar, disse que apagaram a luz da igreja lá, e quando ela viu, estavam se beijando, disse que era uma tal de unção que estava sendo derramada ali. Tem um menino que estudava com a gente lá em casa, ele só falava numa igreja que tem aí, que tinha um show de rock lá, com um jogo de luz. Aquilo lá era rapaz, uns negócios tão absurdos. Essa menininha, minha neta que está grávida, ela frequentava essa igreja. Você está entendendo? Então são coisas normais, eu não estou fugindo de ética nenhuma, não estou falando mal de denominações, não. Mas são coisas que estão sendo ensinadas, mas que a pessoa vai continuar cego. Ele vai acreditar que ele está servindo a Deus, mas ele vai acreditar somente para ele. Para outra pessoa, ele tem até vergonha de falar de Deus, porque ele não sabe falar sobre isso. Você entendeu? Quando Paulo está falando aqui, ele fala assim, olha, maneje bem a palavra de Deus. Seja um obreiro que maneje bem a palavra de Deus. A sã doutrina é um mapa, como o autor do livro está citando aqui. Mas esse mapa precisa ser estudado, precisa ser praticado, precisa ser avaliado, precisa ser falado em casa. Esse manual de instrução precisa ser comentado em família. No início aqui tinha muita conversa sobre um culto doméstico. Quem pratica culto doméstico aqui ainda? E tem a Genilda, tem mais alguém aí que pratica o culto doméstico? Mais alguém aí? Naquele início, se alguém falasse isso, um já falava assim com a mão, o outro falava assim. Tem pessoas que eu tenho carinho até hoje, porque foram nos visitar e insistiram. Uma das coisas que as pessoas falavam era que a planta não cresce se ela não for adubada, umedecida ali. E nós precisamos estar fazendo isso. Agora o pastor Ciro passou umas visitas para fazer. Logo, logo a gente pode estar em alguma casa aí também, e atormentando as pessoas e querendo falar sobre isso. Então, a sã doutrina, ela vai trazer crescimento para a igreja. Crescimento pessoal, mas um crescimento para a igreja, de um modo geral. É claro que para isso tem que ter transformação na nossa vida, né? Paulo, quando ele está falando aos Romanos, ele está falando assim, mas não se conformeis com esse mundo. Você não é obrigado a ficar engolindo coisas que as pessoas querem empurrar no teu ouvido e dizer que está certo isso daqui. Antes você vai lá, se fala, vai lá primeiro, olha na Bíblia, vê se é coerente com a Bíblia. Se não for,
também não vai discutir com a pessoa. Mas evita, porque não vai te levar a lugar nenhum. Também quando alguém aparecer com uma contenda sobre determinados assuntos, que já aconteceu, muitos assuntos aqui, teve um tempo que não podia falar. Mas hoje se fala com clareza, graças a Deus. Estou falando que a igreja cresceu. Mas teve um tempo que se você falasse sobre determinados assuntos, pessoas espirravam de perto de você, tinha pessoas que queriam até brigar, viu? Porque não concordavam. Não concordavam. Tinha pessoas que não aceitavam que a salvação é pessoal, mas que a salvação do pai e da mãe tinha que salvar todos os filhos e a família. É isso que a Bíblia diz? Não, não é isso. Então é necessário que se fale, é necessário que se instrua, é necessário que se dê responsabilidade. Responsabilidade é uma palavra grande, mas isso é para cada um de nós. Responsabilidade com a palavra de Deus. Nós temos que tomar muito cuidado com essas coisas. Falar da forma que Paulo pediu que fale, instruir do modo certo e se preocupar principalmente com a prática. Se nós não nos preocuparmos com a prática do que Deus nos ensina, simplesmente nós não vamos estar fazendo nada. Eu fiquei procurando um versículo muito tempo. Se eu não me engano, é 1 Coríntios 12, eu sou ruim de decorar a referência. Mas Paulo diz assim, olha, eu me preocupo muito mais com o que vocês veem em mim. Porque o meu testemunho fala muitas coisas. O que Paulo está ensinando aqui a Tito, sobre isso daqui, sobre mulheres em casa, sobre homens, principalmente sobre o trabalho. Não seja um cristão somente dentro da igreja. Não procure ser um cristão somente dentro da igreja, que é muito fácil ser cristão aqui dentro. Aqui dentro nós estamos todos falando de Cristo, né? Aí é fácil a gente estar aqui no meio. Mas, onde quer que você esteja, seja um cristão. Seja um cristão. Não se conforma com esse mundo. Não aceite as coisas do jeito que o mundo está impondo e nem se deixe levar como um menino por ventos, né? Paulo fica instruindo isso. Mas esteja preparado para encarar o mundo de uma forma que o mundo note a diferença em você. Faça a diferença. Não se conforme com isso. Eu acredito que aqui o meu tempo se foi. Pediram para ele ficar até 9h30. Não estou vendo o David. Eu tenho que passar a palavra para alguém.